Vamos falar agora sobre o gabinete do computador. Vamos para a tela? No fundo do gabinete existe uma placa de metal onde será fixada a placa-mãe. Pelos furos nessa placa é possível verificar se será possível ou não fixar determinada placa-mãe em um gabinete, pois eles têm que ser proporcionais aos furos encontrados na placa, na placa-mãe, para parafusá-lo ou encaixá-lo no gabinete. Então, quando você tem um computador do tipo desktop, o que é o computador desktop? É aquele computador padrão que você provavelmente tem aí na sua casa, onde você tem o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. Aquele gabinete que você está vendo, muita gente, às vezes, eu vejo muita gente chamar de CPU, na verdade ele é o gabinete, ele é só um enfeite, porque o que importa, o que está acontecendo lá dentro é graças à placa-mãe e a todas as placas que estão ligadas na placa-mãe. CPU é o nome mais correto quando a gente fala de processador. O que significa CPU? Central Process Unit, unidade central de processamento. Tá? E aquele gabinete que está ali não é a sua unidade central de processamento. A sua unidade central de processamento está dentro do gabinete, concordo, mas ela não é a sua unidade central de processamento, ok? O gabinete é muito importante que quando você compra ele, você compra junto com a sua placa-mãe, porque como disse no texto, os furos que tem no gabinete têm que coincidir com os furos da placa-mãe. Nós temos os gabinetes mais modernos, né, com neon e maiores. Esses gabinetes eles têm furações universais, vamos chamar assim. Né? É mais ou menos assim, quando você quer trocar a roda do seu carro, os furos da roda tem que bater com o eixo do carro. Só que existem algumas rodas que têm aqueles furos que são universais, que dá para mais de um tipo de parafuso. É esse o conceito, é exatamente esse o conceito. Tá? Então não tem como eu não pensar no computador desktop sem o uso do gabinete. Continuando aqui, nós temos que os gabinetes, todos eles, são dotados de fonte de alimentação de energia elétrica, ele tem um botão de ligar e desligar, um botão de reset, né, para poder reiniciar, as baias para o encaixe de todos os drives, seja ele DVD, CD, HD, as saídas de ventilação da fonte, todo o painel traseiro com os recortes para encaixar as placas, né? Placa-mãe, placa de som, placa de vídeo, placa de rede e todas as saídas USBs. Então o gabinete, ele é o seu layout. O gabinete que você comprar, ele vai ser o seu layout. Então quando você olha atrás de um gabinete, que você visualiza lá, por exemplo, você visualiza aqueles 3 furinhos, um rosinha, um verdinho e um azulzinho, onde você vai colocar o fone de ouvido ou um microfone. Na verdade, você não está colocando essas informações no gabinete. Você está colocando o fone de ouvido na placa de som. Só que a placa de som, ela que está no computador. Então, com isso, todos esses encaixes, eles ficam atrelados na placa-mãe e a placa-mãe está conectada no gabinete, tá certo? USB, lembrando, o que significa a porta USB? Universal Serial Bus, porta universal. Se a gente pegar os computadores mais antigos, a impressora, por exemplo, ela tinha a porta paralela, a porta LPT1, que era aquele, inclusive o conector dela chama DB25, né, que parecia um D e ele tinha 25 pinos. O do mouse era a porta com 1, né, ou PS2, no caso do teclado. Hoje, você tem tudo USB, tanto que você compra um gabinete, o que mais vem num gabinete é saída para USB, porque hoje você põe o mouse no USB, o teclado no USB, impressora no USB, os pendrives, né, no USB, porque ela é a placa universal. Você tem também a fonte. A fonte de energia, ela sempre fica na parte traseira do gabinete superior. Se você olhar lá, você sempre vai ter. Tem inclusive nela que fica a chavinha 110, 220. Por quê? O seu computador, quando a gente pensa em energia elétrica, a gente tem corrente contínua e corrente alternada.
Quando a gente pensa em corrente contínua, nós falamos em 5 a 12 volts. Quando a gente pensa em corrente alternada, né, pensando hoje a maioria dos casos, 110, na verdade é 127, mas falamos 110 volts, ou até mesmo 220. Os componentes do computador, eles são todos de corrente contínua, eles são delicados, tá? Inclusive, a nossa energia estática é o suficiente para queimar uma peça do computador. Não sei se alguém já trabalhou, você que está assistindo esse vídeo já trabalhou com manutenção de computadores ou conhece alguém que trabalhou com manutenção de computadores. O correto de quem trabalha com manutenção de computadores é ter uma corrente antiestática para zerar a energia estática do corpo humano para, ao mexer nos componentes, não queimar. Um jeito mais simples de fazer isso é pegar num ferro, porque quando você pega em um componente num ferro, você descarrega a sua energia e automaticamente você não queima a máquina. A energia estática é aquela que no mundo de Bickman lá penteava o cabelo e puxava os papeizinhos, lembram disso? Ou até mesmo, se você tem gente que tem energia estática mais forte que o normal, né? E às vezes encosta em algum componente, em algum local e dá aquele choquinho, né? Essa é a energia estática. E pode perceber, quando você toma um choquinho em algum lugar, aí você fala, nossa, que legal, tomei um choque. Aí você vai pôr a mão de novo, você não toma o choque de novo. Por quê? O que o choque fez? Ele descarregou a sua energia, né? E é por isso que serve essa correntinha estática. Em cima disso, qual é a ideia da fonte? O seu computador é ligado na tomada que é corrente alternada. Então tá vindo picos de energia, tá vindo lá as ondas senoidais. Esses picos de energia, eles são suficientes para, se fosse ligado direto, queimar os seus componentes. Então a fonte, ela serve justamente para filtrar esses picos de energia. É como se fosse assim, aqui eu tenho, por exemplo, a tomada e aqui eu tenho a fonte. E no computador só passa esse tracinho fino. Só que aqui da tomada tá vindo essa energia bem grossa. Se eu não tivesse a fonte aqui, essa energia bem grossa daria um impacto muito grande. Então o que a fonte faz? Ela converte essa energia grossa nessa energia pequena. Tá? É mais ou menos assim, imagina que eu sou uma pessoa que só consigo aguentar de 5 a 12 quilos. E tá vindo jogar um negócio da janela que pesa 110 quilos. Se eu for pegar direto, eu vou arriar, eu vou cair. Então imagina que a fonte é algo que passasse antes de mim, aquele peso que era 110, quando passa pela fonte, vira 5. E aí eu consigo pegar. Tá? Se dá um pico de energia muito alto, queima a fonte, mas não queima o computador. Olha que bonito, a fonte, ela dá a vida pelo computador. Tá? Essa é a função dela. Se dá um pico de energia, queima a fonte, que aí eu vou pagar uns R$80 aproximadamente. É muito melhor do que ter que comprar um computador novo, certo? Muito bem. Continuando aqui. Espera aqui, tá aqui bonitinho, legal. No fundo do gabinete existe uma placa de metal onde será fixada a placa-mãe. Pelos furos, nessa placa é possível verificar se será possível fixar ou não, porque ele tem que ser proporcional e encaixar certinho no gabinete, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com esses furos e a placa-mãe tem que bater, como eu já disse anteriormente. Vamos falar agora sobre, já comentei dela agora há pouco, nós temos que falar da placa-mãe. O nome mesmo já diz, placa-mãe, ou seja, ela é... Qual é o conceito de nave-mãe? A nave-mãe não é a nave principal, e aí tem as outras naves que saem combatendo, aí quem nunca assistiu Independence Day, né? A placa-mãe é a mesma coisa, ela é a placa principal, onde eu tenho uma série de outras placas que a gente vai ver daqui a pouco, que são conectadas nela. É com a placa-mãe que eu conecto tudo. Lendo aqui, a placa-mãe, também pelo termo em inglês, motherboard, tanto faz, se quiser, se você vê em algum livro o termo motherboard, está falando sobre placa-mãe. É a peça responsável por interligar todos os outros dispositivos eletrônicos do computador. Ela é dotada de vários tipos de conectores, ou podemos chamar também de encaixes, para as peças internas, como memória, a fonte de alimentação de energia que eu acabei de falar agora, teclado, mouse, ou seja,
todos os periféricos ficam conectados no computador, ficam conectados na placa-mãe. Em cima disso, é muito importante eu mencionar o conceito de hardware. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Essa aula que a gente está fazendo agora, eu só estou falando de hardware. Em momento algum eu vou falar de software. Software é a parte lógica do computador, tá? Eu costumo brincar que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga, tá? Deixar claro também que sem o hardware, não adianta eu ter a melhor máquina do mundo, o melhor hardware do mundo e não ter nenhum software instalado, e também não adianta eu ter o software, todos os softwares originais, tudo, e eu não ter um hardware, ou até ter uma máquina, porém essa máquina não comportar esses softwares. O conjunto dos dois forma o ideal. Mas vamos voltar para hardware, que é o conceito dessa aula. Então a placa-mãe é o meu hardware principal, tá? Pensando em marcas de placa-mãe, nós temos Intel, nós temos Asus, né? A Asus é uma marca bem famosa, uma marca bem conceituada no mercado e que você vai ter aí em computadores de grande qualidade com essa marca. Dando continuidade aqui, vamos lá. A placa-mãe, ela possui circuitos elétricos impressos que funcionam como trilhas por onde as informações vão percorrer os pontos de origem e destino, usando o hardware necessário para processar informações e resultar em saída de dados para usuários ou entrada de dados para o computador. O que isso quer dizer? Quando eu falo em trilha, a placa-mãe ela é todinha soldada, tá? Onde as trilhas é onde as informações vão passar. Então vamos imaginar a placa de rede. A placa de rede é o que permite o computador estar conectado em rede com outros computadores. Então, a placa de rede está aqui, a placa-mãe está aqui, elas estão conectadas. Aonde que as informações entram e saem? Onde que as informações entram e saem? Pelas trilhas. É por essas trilhas que as informações vão passando, tá? Por isso que é o que eu disse na tela anterior, quando eu falei de hardware, né? Que é a parte física do computador. Toda a parte física está acontecendo diretamente na placa-mãe. Queimou a placa-mãe, esquece, né? A chance de queimar as outras placas controladoras, essa chance é muito grande. E em cima disso, toda a entrada e saída de dados, toda a transitação desses dados ocorrem por essas trilhas, tá? Então, são circuitos eletrônicos, as empresas que fabricam as placas-mães são empresas que fazem todos esses circuitos eletrônicos. Informática e eletrônica andam lado a lado, principalmente quando o assunto é hardware, tá? Continuando aqui, eu trouxe uma fotinha aqui de uma placa-mãe on-board e de uma placa-mãe off-board. Analisando a tela aqui, eu quero deixar bem claro para vocês que aqui do lado esquerdo eu tenho um tipo de placa-mãe e do lado direito eu tenho um tipo de placa-mãe. Antes de eu dar um pause agora, legal, analisou? Agora que você analisou, eu quero saber, sem eu explicar, qual que você acha que é on-board e qual que você acha que é off-board. Fica difícil, né? Então eu vou explicar para você e você vai ver como que vai ser fácil você entender quem vai ser a placa on-board e quem vai ser a placa off-board. Muito bem. Placa-mãe on-board, o que significa on? On é ligado, não é isso? Ou seja, ligado a bordo, né? Ou seja, placa-mãe on-board é a placa-mãe que tem todos os componentes ligados na própria placa-mãe. Placa-mãe on-board tem todos os slots, tem todos os componentes interligados, soldados na placa-mãe. Já a placa-mãe off-board, ficou fácil, né? Se é on-board, significa que os componentes ficam ligados na própria placa-mãe, soldados na própria placa-mãe. A placa-mãe off-board é a placa-mãe que vai ter os seus componentes, as placas, fora da placa-mãe, ou seja, elas vão ser encaixadas na placa-mãe
e, após encaixar na placa-mãe, ele funciona normalmente. Voltando para a tela, pelo que eu expliquei agora, na opinião de vocês, essa primeira placa-mãe aqui, ela é on-board ou ela é off-board? Vamos lá. Qual é o conceito? Placa-mãe on-board, os componentes funcionam na própria placa-mãe. Placa-mãe off-board, os componentes funcionam fora da placa-mãe. Se eu analisar essa placa que está em destaque, eu analiso aqui, ó, essa parte de onde eu coloco o som, não é isso? Microfone, fone de ouvido, caixinha de som. Isso aqui, na verdade, é a nossa placa de som. Essa placa de som, ela está soldada na minha placa-mãe. Ou seja, essa placa-mãe que nós estamos analisando é a placa-mãe on-board. 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 Certo? Essa placa-mãe é a placa-mãe on-board. Vamos continuar analisando? Analisei a placa de som. Essa placa que está aqui, ó. Essa placa que está aqui, na verdade ela está dividida em duas etapas. Essa parte de cima aqui é a minha placa de... O que vocês acham que é essa placa? É a minha placa de rede. Reparem que aqui está o conector. E é uma placa de rede com fio. É uma placa de rede com fio. Porque a placa de rede sem fio, ela tem anteninha. Essa placa com fio, esse conector que conecta aqui, esse que faz mais ou menos assim, esse conector aqui é o conector que nós chamamos de RJ45, tá? O conector é bem parecido com o do telefone, né? Só que o telefone é o RJ25. Quando você conecta a placa de rede, você pega o conector RJ45, pega o cabo par trançado, que é aqueles que tem a capinha azul ou vermelha, né? Ele chama par trançado porque se você abrir ele tem 4 pares de fio. Ele tem 8 fios, né? E tem 4 pares de fios, todos trançados, né? Tanto que o nome técnico desse cabo é UTP, que é Unshielded Twisted Par, né? Que é par trançado sem blindagem, tá? Esse cabo, aí você crimpa ele, tem esses 8 fiozinhos, eles têm as cores, e aí tem uma sequência, mas isso não vem ao caso agora. E esse cabo é conectado aqui na placa de rede. Logo abaixo da placa de rede, é possível observar 2 USBs, né? Nós temos 2 entradas USBs, que como eu disse agora há pouco, o USB significa Universal Serial Bus, tá certo? Tenho também, voltando para cá, essa aqui, só de olhar, é uma placa antiga. Essa aqui é a LPT1 que eu disse agora há pouco para vocês, que é a antiga porta da impressora. Aqui nós temos a COM1, que podia, os antigos mouses. E nós temos aqui a parte do PS2, que a gente conectava o mouse e o teclado. Como eu disse, hoje em dia a maioria é tudo USB. O que é claro, e para fechar essa parte esquerda, essa placa-mãe, é que todos os componentes que estão aqui funcionam na placa. Então essa placa-mãe é on-board, não esqueçam disso. Placa-mãe on-board, componentes funcionam na placa. Placa-mãe off-board, componentes funcionam fora da placa. Qual é a mais barata? Para comprar, a on-board é mais barata. Quando você comprar um computador, a placa-mãe on-board é mais barata do que a off-board. Porém, a placa-mãe off-board te dá uma manutenção mais fácil e mais barata. Explico. Tá vendo aqui a minha placa de rede, né? Deixa eu apagar aqui que tá muito bagunçado. Eu tenho aqui a minha placa de rede, certo? Na verdade, aqui, né? Essa minha placa de rede, deu problema. Deu problema, né? O que acontece? Ela está soldada lá. Ou eu desabilito dela e compro uma placa de rede nova, off-board, e conecto nesse slot aqui, tá?
ou seja, eu perdi. Agora, se é uma placa-mãe off-board, como essa aqui do lado, que é essa aqui, que é uma placa-mãe off-board, as placas estariam conectadas nesses slots. Não vou entrar no mérito dos nomes dos slots, que a gente vai ver slot na próxima aula. ISA, PCI, AGP, né? Por enquanto a gente não vai ver isso. Mas enfim, essas placas elas são conectadas aqui. Deu problema na minha placa de rede? Tira a plaquinha de rede, coloquei uma nova, está resolvido. Por isso que a placa on-board, ela é mais barata na compra e com uma manutenção mais difícil, mais cara, e a placa-mãe off-board, ela é mais cara na compra com uma manutenção mais simples. Por que eu estou falando isso? São questões que podem cair no concurso, né? Devem cair, e também para você saber no dia a dia. Amanhã pedem para você cotar um computador. Poxa, mas por que esse é tão mais barato? Vamos comprar ele. Olha, tudo bem, é mais barato, só que esse aqui é um pouquinho mais caro, mas ele é off-board, a placa-mãe, na manutenção, e aí você pode explicar exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então aqui, essa placa-mãe, só para ficar bem claro, é a placa-mãe off-board, ok? Vamos para a próxima tela. O processador. O processador é uma peça de computador que contém instruções para realizar tarefas lógicas e matemática. O processador é encaixado na placa-mãe, como eu disse, como todas as outras placas, através do soquete. Na verdade, o soquete do processador nós chamamos de soquete zero, tá? Ele que processa todas as informações do computador e a sua velocidade é sempre medida em Hertz. Os fabricantes mais famosos de processadores são Intel e AMD. Inclusive o que está na tela aqui é um Intel Pentium 4. Tem que ficar claro para vocês, a função do processador é processar e gerenciar todas as informações, cálculos matemáticos, tá? O processador é que faz toda a... Fica até redundante falar, mas o processador é que faz todo o processamento da máquina, tá? A sua velocidade sempre em Hertz, né? Lembrando, quando a gente fala em Hertz, estamos falando de frequência, né? Para quem gosta de física, é 1 sobre tempo, não é isso? Né? Por a velocidade do Hertz, se eu batesse palma muito rápido aqui, você nem veria eu bater essa palma, não é? Muito bem. Em cima dos Hertz, a gente tem, segue a linha, né? Hertz, 1000 Hertz, a gente chama de kilohertz. 1000 kHz, megahertz. 1000 megahertz, gigahertz. Tá ok? Então, quando a gente fala em velocidade, o meu processador sei lá, 3 GHz, né? 3 GHz significa que ele é 300 MHz. Eu lembro, meu primeiro computador, ele era um 486, ele era 66 MHz, com um turbo apertado, que antes você tinha o turbo, né? Sem o turbo ele era 50 MHz, e sem o turbo 50 MHz, e com o turbo 66 MHz. Tá? Então essa velocidade sempre em Hertz. Hoje a gente já falar em gigahertz é normal, ninguém mais fala em megahertz, tá? O processador, ele, como eu disse, né, ele tem, se vocês observarem aqui na imagem, voltando aqui na imagem, eu tenho essa partezinha aqui, ó, que não tem os pinos, né? Ó, vou até apagar, ó, de novo, tá vendo? Que em todos os cantos eu tenho os pinos e nesse canto aqui eu não tenho pino. Lá no soquete vai ter um lado que também não vai ter esse furinho, que é o que a gente chama de pino zero. É aí que eu vou saber qual é o lado que eu conecto o processador. Lembrando que os processadores, essas vias de comunicações, elas são banhadas a ouro, né, devido ao grande volume, tá? Em questão de marca, Intel e AMD, a gente tem Motorola, mas Intel e AMD são os mais conhecidos, né? O Intel é quando a gente fala em Pentium, né? O antigo 486. Quando a gente fala em AMD, a gente está falando em Athlon, Sempron, tá? Então, quando eu utilizo o termo Athlon, Sempron, você está falando do fabricante AMD. Quando está falando do termo Celeron, Pentium, você está falando dos processadores da Intel. A grande, assim, uma questão até de uma opinião de tudo que eu já li em todo esse tempo, a AMD tem um pouco de reclamação em relação a aquecimento, tá? Mas não vou entrar tanto